Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta. Hoje são dia 3 de maio. Bom, hoje é quinta-feira e eu decidi vir gravar. Deixa eu ajeitar a câmera aqui que tá meio cagada. Eu decidi vir gravar um vídeo muito legal pra vocês. Eu espero que não fique muito longo. Eu decidi vir gravar o meu relato de parto pra vocês. A minha filha já é grandinha e eu recebi uma sugestão pra gravar esse vídeo, por isso que eu tô gravando. E eu decidi gravar pra vocês. Eu não vou ficar falando muito, já vou começar o relato, porque senão o vídeo vai ficar enorme. É o seguinte, tudo começou uma semana antes, na verdade, do dia que a Ana nasceu. Por quê? Uma semana antes do dia do parto da Ana, eu fiquei internada no hospital, na maternidade no caso, por causa de um problema de pressão. E aí eu fiquei internada. Aí fiquei internada mais ou menos uma semana. Eu tava com 36 para 37 semanas de gestação. Aí fiquei internada mais ou menos uma semana na maternidade. Até que vocês não reparem minha unha não, porque tá maravilhosa. Até que na sexta-feira, ou foi no sábado, eu recebi alta. Aí recebi alta na condição de na segunda eu voltar para uma consulta com o médico, né? O médico que tinha me atendido e tal. Aí quando foi na segunda-feira, muito olheira pra uma pessoa só. Quando foi na segunda-feira, eu retornei à maternidade. Aí retornei à maternidade e o médico fez exame de toque, fez todos os exames e ficou preocupado com a questão da minha pressão. Aí eu já tava com 37 semanas, mais ou menos, quase 37 semanas e pouquinho. Aí ele fez os exames e tal e disse que eu teria duas opções. Uma era recorrer para uma cesárea e ele me daria uma guia, porque eu tive a Ana no hospital público. Então, uma era eu ter uma cesárea, que ele me daria uma guia, no caso, para poder eu fazer a cesárea. E a outra era eu tentar acelerar esse parto para tentar ter o parto normal. Como eu tinha pavor de ter uma cesárea, eu recorri para tentar acelerar esse parto para um parto normal, porque eu queria ter um parto mais natural possível. E já não iria ser possível, porque a minha pressão estava bem alta desde os 6 meses de gestação. Aí eu tenho que lembrar, porque faz muito tempo, então tem hora que eu esqueço mesmo. Aí o que aconteceu? Ele me deu essa opção de descolar a bolsa, não foi a placenta, acho que foi a bolsa, uma coisa assim. E aí ele falou que mais ou menos dentro de uma semana eu ia entrar em trabalho de parto. Era possível que eu entrasse em trabalho de parto. E aí foi o que aconteceu. Passou uma semana, no domingo seguinte ao dia que eu fui lá. Eu fui na segunda, no domingo foi aniversário da minha irmã. Aí fomos todos pra casa da minha mãe. Eu fui pra casa da minha mãe, meu pai tinha ido me buscar. E meu marido tinha um evento na igreja e acabou não dando pra ir. Aí eu fui pro aniversário da minha irmã. Eu já tava sentindo muito peso no pé da barriga. Já tava com aquelas contrações de treinamento, mas não tava sentindo dor nenhuma. Aí fui pra casa da minha mãe. Depois, quando a gente saiu do aniversário da minha irmã e tal, ainda fomos ao shopping fazer algumas coisas e tal. Fui pra casa. Chegando em casa, eu tive uma leve discussão com meu marido, que era assim, muito normal na gravidez. Aí eu tive uma discussãozinha com ele, ok, dormi. No outro dia de manhã, isso já foi na segunda-feira de manhã, no caso, eu não tava falando direito com meu marido, a gente tava meio assim sem se falar.
E aí eu estava no computador e me deu vontade de fazer xixi. Aí nessa que me deu vontade de fazer xixi, eu fui no banheiro. Aí fui no banheiro, sentei no vaso, no caso, e não consegui fazer nada. Aí eu levantei e voltei a sentar no computador. E aí, coisa de 2, 3 minutos depois, me deu vontade de fazer xixi de novo. E aí eu fui no banheiro novamente. Sentei no vaso e não consegui fazer nada. Quando eu levantei, que eu vesti a roupa, eu vi que tinha uma água escorrendo assim. E aí, meu primeiro pensamento foi: estou fazendo xixi na calça, não estou conseguindo controlar, tem alguma coisa de errado. E aí, tipo, tudo isso foi fração de segundos, assim. Ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu falei: não, pode ser a bolsa que estourou. Só que muita gente dizia que houve um barulho, tipo, sabe? E eu não ouvi esse barulho, a bolsa simplesmente rompeu e ok. E aí aquela água começou a escorrer, eu fiquei desesperada naquele momento. E aí quando eu vi aquela bolsa, aquela água escorrendo, eu liguei pra minha mãe. Aí liguei pra minha mãe, contei e tal. E liguei pro meu marido em seguida. Aí liguei pro meu marido, ele já veio com o carro. Já veio com um carro do trabalho dele e aí me levou pra maternidade. Isso eram as 9 horas da manhã, mais ou menos. Era tipo isso, às 9 horas da manhã. Aí eu cheguei na maternidade, fiquei lá. A maternidade estava lotada, muito, muito lotada. E aí eu fiquei, tipo, muito tempo lá. Aí fizeram a minha ficha, mandaram eu entrar. Não tinha vaga em lugar nenhum. Eu fiquei sentada numa poltrona, numa cadeira assim. Aí fui fazer o cardiotoco, fazer alguns exames, mas fiquei sentada ali naquela cadeira da hora que eu cheguei, que era tipo umas 9h30 mais ou menos, até umas 4h40 da tarde, 5 horas da tarde. Que foi quando uma enfermeira chegou pra mim e falou: você vai ser transferida. Ali me deu um desespero, porque tem um hospital aqui em Salvador, uma maternidade aqui em Salvador, que muita gente fala que é boa, mas que eu tinha verdadeiro pavor de ter que ir ter neném lá. E eu nem vou falar o nome da maternidade aqui porque acho antiético, mas enfim. Eu tinha verdadeiro desespero de ir ter lá. Quando falou vai transferir, eu falei: vão me levar pra lá. Aí, pra minha surpresa, não foi pra lá, foi pra uma outra maternidade muito boa mesmo. Aí eu fui pra essa maternidade. Eu cheguei lá por volta de umas 6 horas da tarde. E aí fui com a ambulância, com meu marido, minha mãe, minha irmã, e meu pai seguiu de carro pra maternidade. Aí fomos. Chegando lá, o meu marido veio pra casa, porque eu precisava que ele estivesse bem no dia seguinte, quando a Sofia nascesse, né? Ou no mesmo dia, porque eu não sabia que horas ela ia nascer. E eu não sentia dor absolutamente nenhuma. E aí eu fiquei nessa... Aí minha irmã ficou comigo. E meu marido foi pra casa. Minha mãe também foi pra casa, porque a minha mãe tava meio adoentada e tal. E aí eu fiquei mais ou menos até umas 8 horas da noite sem sentir dor, só perdendo líquido e sem sentir dor nenhuma. Ou seja, eu estava com a bolsa rompida desde 8 e pouca da manhã e já eram 8 da noite, eu não sentia nada. Aí chegou uma enfermeira e me perguntou se poderia colocar ocitocina, ou então não saberia quando a minha filha viria, porque eu não estava em trabalho de parto, eu não tinha dilatação, eu não tinha dor. E aí eu falei: não, tudo bem, eu não queria colocar a ocitocina, mas permiti. Aí elas colocaram, aí eu continuei não sentindo nada. Quando foi mais ou menos uns 40 minutos depois, eu comecei a sentir as contrações super suportáveis. Eu costumo dizer que eu não dei um grito no meu trabalho de parto. Super suportáveis as dores. E aí fui sentindo as contrações. E é óbvio que à medida que vai dilatando, vai doendo mais. Mas ok, eu estava sentindo dores e nos intervalos eu ria muito com a minha irmã, a gente conversava muito. Então foi assim, um trabalho de parto muito tranquilo. Quando foi dando umas 3 horas da manhã, mais ou menos, eu fiquei nesse processo, né? De 9 e pouca, que foi mais ou menos a hora que eu comecei a sentir dor, umas 9h30, até 3 horas da manhã,
Entrou uma enfermeira no quarto que eu tava, na sala de pré-parto, no caso. Aí fez o toque em mim e falou: você tá com 8 centímetros de dilatação. Daqui a 30 minutos eu volto e... Daqui a 30 minutos eu volto e faço o toque em você, de novo. Pra poder a gente ver, a gente levar você pro centro cirúrgico e tal. Falei, tá. E aí, quando ela saiu, veio uma contração. E o que é que eu tava fazendo? Todas as contrações que estavam vindo, eu fazia força pra poder tentar acelerar o parto. Desculpa. E aí, quando veio essa contração, eu fiz muita força. E aí, nessa que veio a contração e eu fiz essa força, eu senti a cabeça da Ana. Aí, meu bem, eu me desesperei, porque eu falei, ela disse que só ia voltar daqui a 30 minutos e eu já tô sentindo a cabeça da menina. E aí, eu mandei minha irmã chamar ela. E ela falou, não, acabei de sair daí, daqui a 30 minutos eu volto. Aí foi o único momento que eu gritei. Eu falei, gente, ela vai nascer aqui, ela vai nascer aqui. Eu fiquei desesperada, porque eu tava parindo a minha filha ali no quarto. Eu não sabia o que fazia. Aí comecei a falar, ela vai nascer, ela vai nascer. Aí ela veio, meio que tipo, sabe, meio com aquela cara enfesadinha assim. Fez um toque em mim novamente e falou, estou sentindo o cabelo dela aqui, estou sentindo a cabecinha dela. Corre pro centro cirúrgico. E aí foi aquela correria, minha gente. Vocês não têm noção. Foi aquela agonia de traz maca, passa pra maca, aí entra no elevador. E aí, naquela coisa que eu queria muito que a minha irmã visse o parto, pega a roupa pra ela e não sei o que. E foi assim, uma agonia, sabe? Quando eu cheguei no elevador, eu já não tava mais conseguindo controlar. Eu falei, gente, ela vai nascer. Aí ela falou, segura aí, fecha as pernas pra poder segurar ela aí, porque ela, senão ela vai nascer aqui no elevador. Aí eu fiquei com a perna fechada, assim, bem desesperada. Quando eu cheguei no... Aí quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu fui pra maca do centro cirúrgico, me colocaram na posição de parto, a Ana saiu. Foi, tipo, eu não fiz nem força lá no centro cirúrgico. Aí quando a Ana saiu, eles já me mostraram ela, me mostraram assim, direitinho. Eu olhei pra Ana e tal, e abençoei minha filha, claro. E daí, na sala mesmo, já faziam todos os procedimentos, ali na salinha mesmo que eu tive ela. Então já pesava e tal, tudo certinho. E eu ficava desesperada olhando, porque eu tinha muito medo de roubarem minha filha. Aí colocaram já a pulseirinha nela, pulseirinha em mim. E aí, a Ana ficou comigo o tempo inteiro, gente. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque o parto foi do jeito que eu queria. Eu fui respeitada, eu não fui desrespeitada em momento nenhum. E, além disso, eu acho que o fato de ter minha filha comigo o tempo todo foi muito importante pra mim. Então, eu tive a Ana comigo desde o momento que ela nasceu até o momento que a gente foi embora da maternidade. E a única coisa que eu tenho pra falar, que eu falei que eu não fui desrespeitada, e na verdade eu fui desrespeitada em um momento só, que foi depois que eu tive a Ana, no meu pós-parto ali, no quarto. Quando eu tive logo ela, eu fiquei no quarto sozinha, no primeiro dia, mas no segundo dia eu precisava desocupar o quarto para outras mamães que iria pra sala de pré-parto para poder se preparar para ter neném. Então eu fui para uma enfermaria com outras mães e tal. E ali, gente, um dia antes de eu receber alta, eu tava... Primeiro que aconteceu duas situações. Uma situação foi que eu já tinha um histórico de pressão alta, então uma das enfermeiras mediu a minha pressão e disse que a minha pressão estava 16/10. E eu fiquei muito desesperada, porque eu falei, gente, 16/10, eu não vou sair daqui, eu não vou receber alta. E aí, em seguida, minha irmã mediu e a minha pressão estava normal. Então, a gente supõe que ela não tinha muita experiência e por ver que eu já tinha um histórico de pressão alta, acabou aferindo e puxando para uma pressão mais alta. Sendo que eu poderia tomar um remédio ali de pressão e, na verdade, baixar a minha pressão muito mais do que deveria, né? Isso foi um erro, na minha opinião, grave. Mas, e a outra situação foi que, quando faltava... No dia da gente receber alta,
A Ana amanheceu o dia bem entupidinha mesmo. Então ela chorava. Eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei assim desesperada, porque eu não sabia o que eu fazia. Porque ela chorava muito, ela ficava muito desesperada. E eu ficava desesperada também, porque eu não sabia o que fazer. E aí a médica veio e disse, coloca Sorine nela. E tipo, fez muito descaso, assim, sabe? Ela tá com fome, não sei o que. Sendo que ela não tava, entendeu? Ela não tava suja, ela não tava com fome. E aí veio uma acompanhante de uma mãe que tava, foi que acalentou a Ana, assim, pra mim. E depois ela veio ver que a Ana tava congestionadazinha e tal. Ela chegou até a furar minha filha, fazer um exame de glicemia, porque disse que a menina tava chorando porque tava com fome, que a glicemia devia estar baixa. Quando ela fez, a glicemia da Ana tava perfeita, maravilhosa. Então, assim, essa situação me deixou muito chateada. E nesse mesmo dia, quando já tava próximo da gente ir embora mesmo, veio um enfermeiro. Eu tava arrumando a minha filha pra gente ir embora, porque o pediatra já tinha passado lá e já tinha dito que, como eu já tinha sido liberada, que provavelmente ele fosse liberar a Ana daqui a pouco. Foi tipo isso que ele falou. E aí ele falou, se quiser você pode arrumar ela, que eu só vou ajeitar os papéis aqui pra poder liberar, pra poder dar alta. E aí, gente, quando eu tava arrumando a minha filha, entrou um enfermeiro e falou, quem disse que você vai embora hoje? Que animação, que não sei o que, tipo assim, sabe? Tipo, e ali me deu vontade de chorar tão grande, porque você já tá ali, tipo, pós-parto, aquela deprê que você fica, aquela preocupação, aquele desespero, sem dormir, sem nada. E ainda chega uma pessoa e fala uma coisa dessa. Então, assim, eu fiquei muito chateada com aquilo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Logo em seguida, a Ana recebeu alta, no caso. Aí, meu pai foi nos buscar. E foi isso, gente. Meu relato de parto foi isso. No geral, assim, eu não tenho do que reclamar, nem da alimentação de lá, nem da forma que eu fui tratada. Fora esses contratempos aí, eu faria tudo novamente. Eu teria minha filha no público novamente, tranquilamente. E é isso, eu não tenho nada do que reclamar, assim. É isso. Acho que é isso aí mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar um recado pra vocês. Que primeiro eu gostaria que vocês deixassem sugestões de vídeos aqui embaixo pra mim, pra que eu possa gravar o que vocês querem ver. Depois eu queria deixar 2 beijos. Um beijo é pra Andressa. Gente, ela é uma garotinha que eu não lembro muito bem a idade dela, mas eu acho que ela tem de 10 pra 11 anos, mais ou menos. E ela super me acompanha aqui no canal. E enfim, eu quero deixar um beijo pra ela, porque ela é uma garotinha muito especial. E muito obrigada, Andressa, por estar acompanhando o canal e tal. E eu quero deixar um beijo também pra amiga da minha irmã, que gente, eu não sei o nome dela, porque eu juro, a minha irmã com certeza falou, mas eu não lembro o nome dela. Mas eu quero deixar um beijo pra ela também, porque eu fiquei sabendo que ela me acompanha e tal, e gosta dos vídeos. Enfim, muito obrigado e um beijo pra vocês duas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que o de costume, mas assistam até o final. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!